uma carta antiga, acho que tem a data aqui embaixo, se não me engano. A gente percebe... e tem... Ai, que confuso. 1892. Exato. E é legal perceber a letra, né? Como era feita antigamente, como que a fisionomia das pessoas mudou ao longo do tempo, o que era moda, o que deixou de ser moda com o passar do tempo. E aqui a gente tem a própria questão do tempo, né? Que o relógio não está totalmente terminado, mas que você vê que tem uma máquina aí e como a coisa funciona, né? O relógio, talvez na imaginação dele estivesse funcionando, indo para frente, para trás, não tem uma organização como a gente conhece, né? Os números estão invertidos, né? E tem a presença dele, tem essas roldanas, tem a questão da funcionalidade, se serve ou se não serve, se é daquele tempo, se não é. Ele tinha um hábito de se pintar, fazer a sua própria pintura? Sempre. Em quase todos os quadros ele está presente, ou como fotografia ou como pintura. E em algumas situações, até nessa faixa aqui, a gente vê muito do público, das pessoas num ônibus. Tinha também essa coisa de aglomerar muita gente, né? Sim, ele mostra o cotidiano, como as pessoas viviam. Ele não tinha uma preocupação de retratar como ele achava que deveria ser. Ele retratava como era. Em outros exemplos, ele já dá uma visão mais bucólica, como é o caso desse quadro. Ele não mostra a favela como ela é, amontoada. Ele dá uma poesia para essa favela. Né? Ele põe as casas coloridas, põe plantações, a igrejinha lá no alto, uma cidade cá embaixo. Tudo muito harmonizado, muito poético. É verdade. Agora a gente está indo aqui para a próxima sala. E aqui a gente, além dos quadros que a gente já viu, que tem essa coisa mais do colorido, tem um contraste também de que algumas coisas ele usa mais umas cores mais sóbrias, né? Até na forma de desenhar também tem uma cara um pouquinho diferente, né? Tem um exemplo ali de um quadro que possivelmente foi influenciado pelo Portinari. Né, que foi um quadro que ele viu do Portinari e gostou muito, então ele teve esse insight de fazer um quadro com essa influência. O nome desse quadro é Pescador, de 1975. Ali no outro lado, a gente já vê um pouco mais desse traço, e até a maioria desses personagens são pescadores, na verdade, né? Trabalhando, descansando, e aí as cores já são um pouco mais sóbrias, né? Aqui ele trabalha com, basicamente, preto e branco e colagem. O interessante dessas obras é que são desenhos feitos a nanquim, todos à mão, sem régua, sem... A medida, apesar de ser da cabeça dele, é milimetricamente pensada. Né? E bem detalhado, bem pintado, bem construído. Nesse aqui, além dos peixes e a questão do tempo, tem até uma coisa dos símbolos, né? Que ele vai espalhando de uma forma muito sutil, mas a gente vai percebendo isso também, né? Sim, ele sempre insere símbolos, especialmente relógios marcando a passagem do tempo e figas, uma alusão à sorte. Ele era religioso, Ana? Olha, eu não sei precisar sobre esse fato, mas provavelmente sim, né? Ele fala muito da religiosidade do povo, o que as pessoas acreditam, né? As simpatias, a religiosidade, enfim. Então deve ter, mesmo que não seja uma pessoa religiosa, mas sabe que a religião está mais do que presente na vida das pessoas, né? A gente vai agora para esse é o último espaço da exposição? É a última sala. E aí o que você encontraria e colocaria como marcante dessa sala? Sem dúvida alguma, aquela pintura ali da arca.
aqui não é só pintura. Além da pintura, tem colagem, tem materiais que não são muito comuns de se usar numa pintura, né? Ele se utiliza da areia misturada com terra, conchas. De novo, ele faz alusão ao tempo, relógios. Tem a presença dele, animais, lógico, moedas, um toca-discos. E a gente percebe também a presença da palavra na obra dele. Sempre tem alguma coisa remetendo à crônica ou à poesia. Sempre muito associado à palavra. Nesses aqui seguintes, a gente vê algumas coisas da criança também, né? Tem um pouco desse retrato. Aqui, mais especificamente, o autorretrato, né, dele da década de 70. É ele se vendo, né? Ele moço e ele já velho, né? Porque ele monta ali com um pedaço de fotografia. Né? Uma ideia muito interessante. E ele era flamenguista? Olha, eu acho que sim, porque ele inseriu tantas vezes o escudo do Flamengo, né? Eu acredito que sim. Aqui já também a gente consegue perceber que, apesar do colorido todo, tem também um pouco desse traço ainda com o nanquim, né? Sim, ele fez a série de pescadores e fez essa série falando sobre crianças, sobre brincadeiras. Ele pega elementos da época da década de 70, como aquele ali juntando uma rainha junto ao Roberto Carlos, um calhambeque, né? Bem da década de 70 mesmo. 73. Na época que estava rolando todo esse papo de jovem guarda, a música, todo esse momento também em que a nossa história, a nossa arte acontecia, ele aproveitava até disso também para colocar a arte dele à mostra, né? Como um bom cronista do tempo, né? Ele foi registrando a passagem do tempo, os acontecimentos e mostrando a sociedade como era na época. Essa questão do tempo e até o próprio momento em que o Brasil vivia na década de 70 com relação à ditadura. Em alguns momentos você vê o jornal também preso em algumas obras. Ele chegou a fazer uma menção direta a essa época? Bom, ele foi empresário, ele foi do mundo da publicidade, artista gráfico. Então, isso deu a ele uma relação com o que era noticiado na época. Você estando em contato com essas áreas, também vai para o lado do jornalismo. Ele tinha amigos que eram jornalistas, então era uma pessoa bem informada, né? Aqui tem um trabalho muito interessante. Esse é do Ferreira, ele fez, no caso, para o Ferreira Goulart, e falando sobre a ditadura. Tem uma frase muito interessante ali, a poesia agora responde a inquérito policial militar. É um trecho de uma poesia do Goulart, relacionada aos anos de chumbo. Bom, pessoal, eu agradeço a participação aqui com a gente, Ana. O pessoal de casa conseguiu um pouquinho sentir o gostinho do que tem aqui no espaço, do que tem aqui na exposição. Realmente é uma exposição muito rica, tem muita coisa para a gente ver e para a gente se ver também, porque o Carioca acaba sendo visto aí em alguma dessas obras. E você está convidado a vir aqui, visitar, ficar nesse espaço. Até quando a exposição fica mesmo aqui no Centro de Arte? Até o dia 28 de julho. Bom, então tem bastante tempo. E você que ainda não conhece o Centro de Artes aqui, o Hélio Oiticica, ele fica na rua Luiz de Camões, bem coladinho ao Gabinete Real, que é o lugar que a gente também está visitando hoje. Eu agradeço a sua companhia e você vai ficar com as imagens aí da exposição do Newton Rezende. Obrigada, Ana. Bom,
Bom, pessoal, o programa está terminando agora. No programa de hoje, a gente pôde conferir o Real Gabinete Português de Leitura e o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. Lembrando que a gente tem uma página no Facebook, Centro Maravilha, que você pode ir lá curtir e visitar com a gente esses lugares por onde a gente já passou. Eu agradeço sua companhia e semana que vem a gente tem mais. Um beijo e tchau!